Glória a Deus. Nós vamos hoje abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. E nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 27. Mateus, capítulo 16, do versículo 23 até o 27. Amém? Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Amém. Vamos nos aquietar. Eu queria pedir que todo movimento cessasse dentro da igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa tarde, de um modo vivo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos o nome nessa tarde, rogando a Ti que Tu venhas falar ao nosso coração de uma maneira real, de uma maneira viva, inconfundível, e que tudo que for ministrado hoje seja para louvor e honra da Tua glória, Senhor. Que o Senhor abra olhos e ouvidos espirituais, de modo que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão chegando, vamos deixar que se acomodem. Eu tenho lugar aqui na frente. Tem um banco aqui desocupado aqui na frente, meu irmão. Queria pedir a alguém que levasse a criancinha que está chegando para a sala de aula. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, uma das coisas mais difíceis na caminhada do servo de Deus sobre essa terra é de fato cogitar das coisas de Deus, pensar, refletir, meditar nos propósitos de Deus para as situações, sobretudo aquelas situações que na verdade são aflitivas, aquelas dificuldades pelas quais passamos. Tem sido muito difícil, não só para os crentes novos, mas para crentes também veteranos, enfrentar situações difíceis e perceber que em cada situação dessa, em cada dificuldade pela qual passamos, há sempre um propósito de Deus. Eu costumo dizer que o Senhor é especialista em transformar desgraça em graça. Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Nem sempre nós entendemos os propósitos de Deus para algumas situações pelas quais o servo de Deus passa. Mas certamente
lá na eternidade, alguns desses desígnios, alguns desses propósitos, sem dúvida, nós vamos compreender. E hoje eu queria estimular você a encarar cada situação com olhos espirituais e pedir que o Senhor traga revelação à sua vida sobre seus propósitos para essas lutas que você tem enfrentado. Nós começamos o culto oferecendo esse culto em ação de graças por tudo que o Senhor tem feito na vida de alguns irmãos, da irmã Isabela, por mais um ano de vida da nossa irmã Nora, por mais um ano de vida da nossa irmã Nalige, que apesar de ser hoje um dia de glorificação do nome do Senhor, ela está no hospital agora com sua mãe enferma no UTI. Enfim, nós passamos por aflições, o Senhor nos advertiu acerca disso. Esse texto que nós lemos hoje é interessante porque 3 dos evangelistas citam o mesmo episódio: Mateus, Marcos e Lucas. E eu tenho a impressão que essa repetição do episódio por esses 3 evangelistas aconteceu dada a importância do ensino que Jesus queria ministrar aqui. E esse episódio, ele se deu logo após Jesus predizer a sua morte e ressurreição. E naquele momento, Pedro, na verdade, Satanás é repreendido porque inspirou Pedro a trazer uma palavra contrária àquilo que aconteceria com Jesus. E é muito interessante que muitas vezes, no nosso meio, as pessoas dizem assim: olha, fulano está doente, fulano está passando por uma dificuldade, e eu não aceito isso. Quem somos nós para aceitar ou não aceitar determinadas coisas que acontecem na vida de servo de Deus? Servo de Deus precisa se curvar diante do Senhor e dizer: Deus, olha, eu não estou entendendo nada dessa situação, eu não sei por que eu estou enfrentando isso, mas eu quero que o seu nome seja glorificado através dessa situação. E é muito interessante porque eu não estou aqui nessa tarde fazendo apologia ao sofrimento. O sofrimento não é agradável, o sofrimento, ninguém quer passar por ele, mas nós enfrentamos o sofrimento. O sofrimento, ele é uma realidade na vida também do servo de Deus. Mesmo aqueles servos que andam em fidelidade, mesmo aqueles servos que andam equilibradamente na presença de Deus. Mas uma coisa eu descubro nesse texto, que cogitar das coisas de Deus nos leva a nós negarmos a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades, aquelas coisas que nós planejamos para nós. Depois que nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós somos de Jesus, nós pertencemos a Ele. E ontem à noite nós conversávamos com um grupo de irmãos, depois do estudo bíblico, que os jovens vieram, alguns jovens já vieram ontem, foi muito interessante o nosso primeiro encontro. Mas nós conversávamos sobre este sofrimento que muitas vezes é enfrentado pelos servos de Deus, mesmo aqueles que andam em fidelidade, porque nós temos a tendência de dizer assim: olha, aconteceu isso na vida de servo tal, será que ele está em pecado? Será que ele está passando por alguma dificuldade? Será que tem alguma coisa escondida e que nós precisamos entender? Quando nós olhamos para o sofrimento de Jó, por exemplo, não havia nada na vida daquele servo que fosse contrário à vontade de Deus. E era alguém de quem o próprio Deus dava testemunho. Mas mesmo assim aquele servo passou por um vale árido e saiu no final vencedor, em nome de Jesus. Então o Espírito de Deus, ele tem ministrado
muitas vezes e fortemente ao nosso coração sobre o discernimento espiritual que nós devemos ter em relação aos desígnios de Deus nas situações adversas pelas quais passamos. E eu quero dizer a você, com temor e tremor, que há momentos de uma dificuldade tão grande que esse estreito ele se torna tão estreito que nós achamos que não vamos conseguir atravessá-lo. Nós olhamos para uma situação e dizemos: Deus, o Senhor esqueceu de mim. Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim. Nós fazemos como o salmista no Salmo 57: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, ó Deus. À sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. As calamidades, elas passam. E eu quero ousar nessa noite dizer que muitos não sobreviverão a determinados estreitos. Mas mesmo aqueles que não sobreviverão a determinados estreitos, o Senhor os tomará para si. E ainda que a vida terrena cesse, nós seremos encontrados, nós estaremos indo ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo fala disso numa das cartas. Ele diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Nós somos renovados interiormente pelo nosso Senhor. Há momentos que tudo nos parece tão injusto, tão incompreensível, que humanamente nós nos tornamos apavorados com as situações, perplexos diante de determinadas coisas. E a única explicação plausível é que, infelizmente, ainda não conseguimos cogitar das coisas de Deus. Cogitar significa refletir, pensar a respeito, imaginar. Eu queria muito que hoje você saísse daqui com o propósito de passar a cogitar das coisas de Deus, de passar a refletir sobre determinadas situações pelas quais você possa vir a enfrentar. Eu confesso que não é fácil falar disso num tempo em que a maioria dos pregadores, sobretudo aqueles que se sobressaem na igreja eletrônica, esses pregadores não têm cogitado das coisas de Deus e sim das dos homens. Tem sido apregoado em nosso tempo um triunfalismo ufanista absolutamente inconsequente. E esse triunfalismo, ele não tem produzido crentes fiéis, com raízes profundas em Deus. E eu tenho sentido falta de muitos servos de Deus do passado, servos que eu tive o privilégio de conhecer, que estavam ali firmes no Senhor, mesmo atravessando desertos abrasadores, mesmo enfrentando dificuldades profundas, eles não desistiram de Deus. Quando as pessoas hoje que seguem essa linha triunfalista, quando essas pessoas elas descobrem na prática que mesmo os cristãos, por viverem num mundo caído, estão sujeitos a passar por aflições, muitos têm se decepcionado com Deus. Eu escuto muito determinadas pessoas dizerem assim: olha, eu não vou seguir mais esse Deus, eu pensava que as coisas seriam diferentes, mas hoje eu tenho enfrentado uma luta muito grande, parece que depois que eu fui alcançado por esse Deus, as coisas pioraram. Tem servos de Deus aqui dentro que passaram 10, 12 anos desempregados.
mas não desistiram do Senhor. Estavam ali firmes no Senhor, crendo que o Senhor iria alcançá-los com uma porta que se abriria. E eu creio que nesse tempo de espera, o tempo de espera tem um propósito de Deus. O propósito de nos ensinar a andar no caminho em fidelidade, o propósito de nos fazer perseverar nele, mesmo em meio a essas lutas. Uma outra tendência que nós vemos hoje é que as pessoas procuram meios para fugir do sofrimento e resolver a qualquer custo os seus problemas. É justo que nós oremos, nós não vamos ficar de braços cruzados, nós precisamos orar, clamar ao Senhor por determinadas situações que nos assolam. Eu acompanhei de perto a luta de Isabela nesse caminho para alcançar essa vitória que ela alcançou. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela perseverança dessa moça. Não foi fácil. Havia dias em que as coisas estavam extremamente difíceis e estreitas para ela e para tantos outros. Mas qual a diferença entre esses que perseveram e aqueles que querem uma saída mágica, uma saída num piscar de olhos? Os que perseveram, eles seguem em fidelidade até o fim. E cada vitória que nós alcançamos da parte de Deus nessas lutas, nesses estreitos, cada vitória nos habilita para outras vitórias maiores. Amém? Amém. Glória a Deus. As pessoas precisam cogitar das coisas de Deus, porque os pensamentos e caminhos de Deus são infinitamente maiores e mais altos que os nossos caminhos. Percebemos também uma ressurreição de uma filosofia grega chamada de hedonismo, que apregoava a fuga do sofrimento a todo custo e a busca do prazer pelo prazer. Esse caminho, ele não procede de Deus. A terra, queridos, ela é a arena da nossa santificação, é lugar de lutas, de crescimento e de amadurecimento. Não um parque de diversões ou uma colônia de férias. Ninguém escapa das dores do crescimento. Do mesmo jeito que há dores para o crescimento físico, há dores para o crescimento emocional e também para o crescimento espiritual. Muitas vezes essas dores vêm também na forma de derrubar um ídolo que está lá no nosso coração, e o Senhor permite que nós enfrentemos determinados estreitos para que nós entendamos que o Senhor, só o Senhor é Deus. Jesus, depois de repreender Satanás, que havia instigado Pedro a fazer uma retrucação de uma afirmação de Jesus, ele volta-se para os demais discípulos e traz alguns princípios os quais nós precisamos observar. Primeiro princípio: não dá para seguir Jesus e seguir as nossas próprias inclinações. Amém? Amém. Vou repetir: não dá para seguir Jesus e seguir as nossas próprias inclinações. Note que o erro de Pedro aqui no versículo 23 foi pensar como homem, instigado por Satanás, desejando escapar do sofrimento e da morte. Na verdade, é isso que fazemos ante a perspectiva da dor ou da perda. E quando eu digo fazemos, eu me incluo nisso. Quando o Senhor traz uma palavra dessa para a igreja, essa palavra corta a mim primeiro, como espada de dois gumes, para depois cortar a igreja. Que nós sejamos visitados com a verdade dessa palavra e possamos sair daqui com um desejo sincero
sincero no coração de fazer diferente. Senhor, me ajuda a fazer diferente. Me ajuda a cogitar das coisas de Deus e não das coisas dos homens. Note que se você voltar um pouco para o versículo 16 desse mesmo contexto, nós entendemos que Pedro teve fé suficiente para confessar que Jesus era o Filho de Deus vivo, era o Filho do Deus vivo. Mas não para crer que era plano de Deus que Jesus sofresse e morresse. Para aceitar a cruz, precisamos negar a nós mesmos. A cruz representa o sofrimento temporário para que alcancemos a glória da ressurreição. Muitos estão hoje aqui de tarde, de posse de vitória, enfrentaram a cruz de sofrimentos grandes durante algum tempo, alguns por meses, outros por anos, mas chegaram à ressurreição da vitória que agora estão apresentando diante de Deus em ação de graças. Seguir ao Cristo vivo significa também aceitar a cruz que nos é imputada e agir segundo as armas espirituais que nos foram concedidas pelo Senhor. Que armas são essas? A oração, a santificação que nos confere autoridade, o nome e o sangue de Jesus, a armadura de Deus e a sua santa palavra. E eu tenho a impressão que essas armas espirituais, elas funcionam para nós como se fossem rolemães colocadas por Deus para facilitar a condução das nossas cruzes. E cada cruz que nós enfrentamos, elas têm várias faces. Elas vêm na forma de uma enfermidade que não tem cura, da rebeldia contumaz de um filho e da incredulidade ou indiferença de um cônjuge, através dos quais exercitamos graça e misericórdia. Ela vem através das perseguições e ações demoníacas, diretas ou indiretas, através das quais nós exercitamos fé. Muitos servos de Deus do passado não foram curados de suas enfermidades. E você pode retrucar e dizer, mas a palavra do Senhor diz, olha, pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Nós fomos sarados espiritualmente. Nós fomos restaurados espiritualmente. Mas nem todos serão curados fisicamente. E eu não tenho o menor receio de fazer essa afirmação. Muitos glorificarão o nome do Senhor através de determinadas enfermidades. Essa semana nós fomos impactados com a notícia da morte de uma jovem, esposa de um dos componentes do Oficina G3, que é uma banda gospel, jovem com 28, 29 anos. Essa moça teve um câncer e no período de, acho que no final do ano, ela pediu ao Senhor que desse forças a ela, para ela cantar um louvor para Ele. E ela foi feito um vídeo e tem sido mostrado na internet. E eu fico olhando para aquela jovem, uma menina na flor da idade, mas através daquela enfermidade, o nome do Senhor foi glorificado. Não havia uma só palavra de revolta, nem dela, nem da parte do marido, por aquilo que ela estava atravessando. E agora, essa semana, nós soubemos que o Senhor guardou aquela serva tão querida e que o nome dele, através dela, foi glorificado. Queridos, o fato é que devemos clamar ao Senhor que mande mais graça sobre nós, para que sejamos fortalecidos ao carregar cada um a nossa cruz e o sigamos sem desistir perseverantemente.
O segundo princípio que eu quero chamar a sua atenção aqui, nós encontramos nos versículos 25 e 26, que eu não vou lê-los novamente para não ficar extenso. O segundo princípio diz o seguinte: aquilo que o mundo considera ganho é perda para Jesus e vice-versa. O critério de Jesus é completamente diferente do critério do homem. O reino de Deus e a sua justiça precisam estar sempre em primeiro lugar na vida do servo. Nada pode ter prioridade na vida do cristão a não ser o próprio Cristo. Muitos têm se empenhado em amealhar para esta vida, quando na verdade são pobres para com Deus. São míopes espirituais, que só conseguem enxergar aquilo que está perto. Até quando nós desfrutaremos daquilo pelo qual nos empenhamos tanto nessa vida? Nenhuma riqueza deste mundo compensa a perda da nossa alma. E eu quero fazer um parêntese aqui, me dirigir àqueles que são pais e mães. Olhem pelos seus filhos. Orem e olhem e participem e se aconcheguem deles e invistam neles, invistam tempo nos seus filhos. A gente tem visto hoje uma tendência da modernidade, pais e mães terceirizarem a sua aptidão de serem pais. Isso é intransferível. Cuide dos seus filhos, tenha tempo para os seus filhos, ouça seus filhos, preste atenção nos seus filhos. Porque muitas vezes nós dizemos: olha, não tenho tempo, pastor, eu corro para um lado, para outro. Não estou falando de tempo, estou falando de qualidade de tempo dispensado aos filhos. Os pais hoje não têm mais tempo, mas o traficante tem. O pedófilo tem. E muitas vezes nós somos impactados com a notícia trágica de um jovem que passou por uma situação dessa, famílias que foram espoliadas dos seus jovens, das suas crianças, dos seus adolescentes. Preste atenção aos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que nós possamos voltar para Deus, como Ele mesmo apela em Jeremias 4, versículo 1, Ele diz assim: se voltares, ó Israel, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Amém? Terceiro princípio: cada um receberá segundo as suas obras. Versículo 27. Obras aqui não se tratam de feitos como caridade ou ajuda aos necessitados, mas da realização da vontade de Deus expressa nas Escrituras. Os versículos 28 e 29 de João 6, os discípulos perguntam como fazer para realizar as obras de Deus. E Jesus responde: a obra de Deus é crer naquele que por Ele foi enviado. Jesus. Aleluia. Creia em Jesus. Firme-se em Jesus. Busque o Senhor Jesus com toda a força do seu coração, da sua mente, do seu entendimento. Note que todo esse contexto que nós estamos meditando nessa tarde tem ligação com o versículo 23, quando Pedro foi repreendido por não cogitar das coisas de Deus e sim das dos homens. De nada adiantaria dizer que seguimos a Jesus e andamos segundo o padrão do mundo. A Bíblia, ela afirma que temos a mente de Cristo, e se temos realmente a sua mente, devemos cogitar nas coisas de Deus. Amém? Amém.
O que é que esse texto, o que é que todo esse arrazoado nos quer ensinar nessa tarde, nesse fim de tarde, começo de noite? Primeiro lugar, não há ressurreição sem cruz, nem vitória sem lutas. Caminhar do servo de Deus é um caminhar em um campo de batalha. E eu achei muito interessante o último cântico que o pastor Malta cantou, Orar e Vigiar. Você levanta de manhã, está tudo bem, o sol lindo, maravilhoso, de repente você se depara com a situação. Se você não estiver ali grudado em Jesus, buscando o Senhor, se você não estiver escondido em Deus, você não suporta as coisas que você vai enfrentar ao longo do dia. Foi assim com Jesus, o ungido de Deus, será assim com cada um de nós. As fórmulas mágicas que prometem nos livrar dos sofrimentos nesta vida, elas não procedem de Deus, porque a cruz é uma realidade na vida do cristão, para que ele alcance a ressurreição nas suas lutas e aflições. Antes nós precisamos clamar para que sejamos fortalecidos para enfrentar as dores provocadas pelo peso das nossas cruzes. Eu não sei qual é o tamanho da sua cruz, não sei o peso que ela tem, mas se você buscar o Senhor em oração, em fé obediente, o Senhor vai colocar nelas rolimães, de modo que você possa carregá-la até o fim, no nome de Jesus. Segundo lugar, que possamos nos disciplinar para desconsiderar os ganhos e facilidades do mundo que tentam nos dissuadir do plano de Deus para nós. E muitas vezes, no cenário desse plano, tem uma cruz a ser encarada. Muitas vezes nós estamos orando pela salvação de alguém, um ente querido, um cônjuge, um filho, e aquela pessoa distante, andando por caminhos tortos, e você está ali firme no Senhor, clamando a Deus por aquela conversão. De repente acontece algo, aquela pessoa vai para um leito, mas ali ela se converte. Mas você vai ter de enfrentar muitas vezes meses, até anos, cuidando daquela pessoa. Senhor, não tinha jeito de ser diferente. Será que o Senhor não podia fazer as coisas de uma maneira diferente? Ele olha para você e disse: não, porque eu sei de que material esse coração é feito. Eu conheço exatamente a matéria-prima de que foi feito esse material. E muitas vezes o Senhor precisa ser, além de martelo e fogo, o Senhor precisa ser dinamite. Muitas vezes corações precisam ser explodidos por Deus para que eles se tornem corações de carne. Então antes, queridos, oremos, clamemos ao Senhor para que Ele nos prepare para a maneira como Ele vai responder às nossas orações. Amém? Amém. Terceiro lugar, que possamos aprender com a ajuda do Espírito de Deus a cogitar das coisas de Deus e não das dos homens. Que diante de situações que nos assolam, possamos perguntar: Senhor, qual o teu propósito para essa situação? Seja sincero nas suas orações. Diga: Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em Ti. Eu sei que grandes coisas o Senhor fará. Eu sei que tem uma querida irmã aqui que tem orado pela irmã dela, a irmã biológica. Faz muito tempo que ela ora, desde que eu conheço essa irmã que ela ora. E agora tem aparecido meio mundo de enfermidades e a gente não sabe explicar por que aquelas enfermidades, e ela agarrada com a santinha debaixo do braço. Eu digo: olha, deixa Deus trabalhar, minha irmã. Deixa Deus trabalhar.
Porque quando nós clamamos em nome de Jesus, o Senhor se move na nossa direção. Agora, o como de Deus não compete a nós saber. Amém? Amém. Finalmente, que possamos nos empenhar para realizar as obras de Deus. E realizar as obras de Deus é crer naquele que por Ele foi enviado, Jesus Cristo. Amém. Crer em Jesus, o Messias prometido. Crer em Jesus, o ungido de Deus, faz toda a diferença. Amém? Queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria chamar a nossa irmã Mana para o teclado. Quantos nessa noite têm enfrentado estreitos? Quantos têm enfrentado o peso de cruzes pesadas demais? E você está quase desistindo. Eu queria que você ficasse em pé, porque eu queria orar por você. Oh, Jesus querido. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome por tudo que tu és. Tu conheces o coração e a mente de cada um dos teus filhos que se colocaram de pé. Está difícil, Senhor. A cruz está pesada. Mas nós rogamos a Ti, pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha ministrar fortalecimento a cada um desses queridos. Que o Senhor venha ministrar a sua presença gloriosa em cada curva do caminho, em cada subida, em cada estreito, em cada deserto. Senhor, toma cada uma dessas pessoas nas tuas mãos e faz tudo novo, Senhor, na vida delas, em nome de Jesus. E que cada uma nessa tarde, Senhor, receba da tua parte aquela porção dobrada da tua graça, graça sustentadora, graça fortalecedora, graça firmadora. E vai também, Senhor, onde estão aquelas tuas filhas que estão passando por estreitos, aquela que o marido foi embora hoje, aquela que tem enfermos na UTI, aquele servo que tem passado por momentos de lágrimas quando fecha a porta do seu quarto, aquele servo que tem passado por humilhações. Vai ali, Senhor, restaura, restabelece em honra e faz com que esse estreito possa levá-lo e levá-la a ter esperança cada vez maior no Deus que tudo pode e que nenhum bem sonega aqueles que andam retamente. Ministra a tua presença sobre eles agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Eu queria